testes não psicológicos, né? E eu vejo assim que tem muitas pessoas que às vezes têm dúvida com relação a se um teste é psicológico ou se o teste não é psicológico, enfim. Então, nós temos lá na resolução do Conselho, né, do Conselho Federal de Psicologia, a gente tem lá e diz o seguinte, né, que os testes psicológicos, né, eles apresentam pesquisas comprovadas, né, e eles foram construídos utilizando métodos e técnicas psicológicas. Então, todos esses testes que foram construídos utilizando métodos e técnicas psicológicas são os testes psicológicos. E os testes não psicológicos, né, eles foram construídos utilizando-se técnicas e métodos de pesquisa científica. Então, o teste não psicológico, ele pode ser utilizado por qualquer profissional. Um teste não psicológico, né, ele pode ser utilizado por assistente social, fonoaudiólogo, enfim, um psiquiatra, um médico, né? Qualquer área da saúde o profissional pode estar utilizando. E nós, psicólogos, também podemos utilizar. Claro, gente, se você entrar lá no site do SATEPSI, você vai ver lá testes psicológicos favoráveis e testes não psicológicos favoráveis. E a gente utiliza, sim, tem vários testes que não são psicológicos, né? A gente tem, por exemplo, o EPR, que é a escala dos pilares da resiliência. Esse teste, ele é muito utilizado dentro do contexto clínico, dentro do contexto organizacional. E assim, gente, é um teste assim fantástico, né? Ele faz uma leitura completa da pessoa frente, né, aí essa resiliência de uma situação traumatizante, né? Então, às vezes, se você teve aí um paciente, né, que sofreu um assalto e que isso traumatizou bastante, você pode estar utilizando. Então, toda situação. Que a resiliência, ela nos mostra como, né, a gente, como diz assim, lidar, né, com toda essa situação, né, antes que passe a ser uma situação aí, alguma coisa patológica, né? Então, gente, olha, por exemplo, um teste também que é muito utilizado. O psicólogo que avalia crianças, né, crianças em idade escolar, utiliza o TDE, que é o teste de desempenho escolar, né? Nós estamos aí agora com o TDE2, né? O TDE2, ele foi revisado, né, do TDE1, enfim. Né? Então, o teste que a gente está utilizando é o TDE2, que é para avaliar crianças em idade escolar. Esse teste, ele não é psicológico. Então, ele pode ser utilizado também por professores, né? Pode ser utilizado. Mas esse teste, gente, ele é muito utilizado por psicólogos que trabalham com essa área na dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, um outro teste que também não é psicológico e que é também muito utilizado. Esse teste é muito utilizado às vezes por neurologistas, né? Que é o MEN, né? Se escreve MEEN, né? O MEN, ele é um teste Mini-Mental. Mini-Mental é esse teste. Então, e o Mini-Mental, você pode estar utilizando, por exemplo, para rastrear perdas cognitivas, né? Então, assim, se você tem uma pessoa que teve um traumatismo craniano, ou uma pessoa que já está numa idade avançada, ou uma pessoa que pode ter uma doença neurológica, então você aplica, né, o Mini-Mental para fazer o rastreamento dessas perdas cognitivas. Então você pode fazer inicialmente o rastreamento com o Mini-Mental,
depois você pode aplicar aí um teste de inteligência, até, ou de raciocínio, né, para adulto ou para idoso, enfim, né? Então, gente, esses testes, né, eles são não psicológicos, né? E assim, se você entrar, nós temos aí a nossa resolução, ela é 09 de 2018. Essa resolução, ela diz o seguinte, inclusive até teve assim uma aluna, né, que me fez uma pergunta sobre isso, fez um comentário e foi até lá no grupo, na comunidade, né, na comunidade de psicólogos de alto valor, e assim várias pessoas comentaram, né, sobre a questão realmente de uma avaliação psicológica, de você estar aplicando ou não teste psicológico. E assim, gente, então a gente tem uma definição, né? Quando você vai lá na resolução, a resolução diz o seguinte, que para fazer uma avaliação psicológica, você pode utilizar de fontes fundamentais e fontes complementares, né? Então, o que são as fontes fundamentais? Então, entram aí observação de comportamento, os testes psicológicos e as entrevistas, tá? Dinâmica de grupo. Então, isso aí são as fontes fundamentais. E as fontes complementares, gente, são justamente aí os testes não psicológicos, né? Fonte complementar, às vezes um artigo científico publicado e que você viu ali uma referência sobre aquela avaliação que você está fazendo, né? E fez sentido, então você pode estar colocando. E aí depois, né, você vai citar esses testes que você utilizou como fontes complementares. Tá certo, gente? Então, assim, é interessante a gente saber essa diferença, né? Porque, por exemplo, um teste que ele é não psicológico, né? Ele pode ser ensinado, assim, ou falado claramente. Às vezes você pode até encontrar aí no Google, né? Mas já o teste psicológico, a gente sabe que ele é privativo. Somente o psicólogo pode aplicar esses testes. Então, assim, esse é o diferencial, né, da nossa área da psicologia. Esse é o nosso diferencial como profissional, de poder utilizar esses testes que são instrumentos científicos, né, criados aí com métodos e técnicas psicológicas, né? Bom, temos também um outro teste, gente, por exemplo, uma escala de TDAH. Uma escala, nós temos, por exemplo, para criança, para adulto, né? Essa escala, ela não é privativa, é um teste não psicológico. E olha que muitos psicólogos utilizam essa escala para estar avaliando aí o TDAH, né? A gente também tem, né, o EEVD, que é a escala de exposição à violência doméstica, tá? Então, se você trabalha aí, por exemplo, com violência contra a mulher, alguma coisa, algum atendimento, você tem essa escala. E mesmo que você, por exemplo, se você está me assistindo e você não é psicólogo, você também pode estar utilizando essa escala, né? E assim a gente tem vários, né? Olha, um teste que eu gosto muito, que eu utilizo muito, né, na pesquisa de algum tipo de transtorno, né, que é o BSI, é o Inventário Breve de Sintomas. Então, esse teste, ele é não psicológico, só que eu utilizo muito ele, né, acho ele assim, fantástico para você identificar questões de ansiedade fóbica, sobre depressão, sobre pensamentos esquizotímicos, enfim, ideias paranoides, né? Uma série de coisas aí. Então, você já faz esse teste, ele é ótimo para você fazer um rastreamento.
E aí, quando você vai fazer lá o seu laudo, né, da avaliação psicológica, você coloca que você utilizou esse teste como fonte complementar, tá? Tem um outro teste também, gente, né, que é muito utilizado também para quem aí atende crianças com dificuldade de aprendizagem, que é o CONFIAS, né? Esse CONFIAS é um teste de consciência fonológica. Ele é muito utilizado por fonoaudiólogos e por psicólogos também, né? Então, esses são os testes né, que você pode utilizar. O que é o COESAS, né? Às vezes você está aqui me vendo agora e não sabe o que é COESAS. Se você entrar lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né? Então você vai ver lá que tem várias psicólogas que atuam nessa área. Então essas psicólogas se reuniram e criaram aí, né, esse COESAS. Então elas elaboraram assim, tipo como se fosse uma linha, assim, vários testes que você pode aplicar. Então elas colocaram, por exemplo, a questão do antes e durante o depois. Então colocaram vários estudos. Então o COESAS é uma sugestão para nós, para a gente estar utilizando. Aí você pode estar utilizando se você quiser ou não, certo? Bom, então, gente, olha, como eu disse para vocês, né? Quais são as fontes fundamentais? Quando eu falo fundamentais, né? De certa forma, é obrigatória, quer dizer, aquilo que fundamenta a sua avaliação, né? Então, por exemplo, anamnese, que eu falei, entrevista, registros de observações de comportamento e os testes psicológicos, né? Até me perguntaram, eu sou obrigada a usar teste psicológico para fazer uma avaliação? Olha, pela resolução 09 não diz nem que sim nem que não, certo? Mas eu, particularmente, gente, eu utilizo, sabe? É uma forma de eu me sentir mais segura, né? Quando eu vou ali fazer o meu laudo e fazer minha análise e colocar a minha conclusão. Então, eu utilizo o teste psicológico, sim, tá? Porque, gente, o teste psicológico, quando você aplica um teste em si, né, é o que a gente fala de testagem psicológica. E olha que no meio de psicólogos, né, a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes eu encontro profissionais que falam assim, não, eu faço avaliação psicológica, eu não faço testagem psicológica, né? Enfim, isso aí é um assunto assim bem polêmico, né? Porque a testagem psicológica é a aplicação do teste. Agora, a avaliação em si, ela não é só aplicação de teste, né? É todo um processo que contém aí várias outras técnicas. E é justamente essas técnicas que eu tô falando para vocês de fundamentais, né? Então, gente, olha, a nossa avaliação, né, sempre vai ser uma avaliação psicológica, né? Porque de repente você pode pensar assim, não, mas e se eu aplicar só testes que não são psicológicos, né? Você pode fazer isso também, fontes complementares, claro que você pode fazer, mas você não vai colocar lá a avaliação, né, não psicológica, não, você vai colocar a avaliação psicológica. Por quê? Primeira referência é que você é o psicólogo. E outra referência é que você utilizou técnicas, né, como entrevista, anamnese, observação de comportamento, são técnicas psicológicas. Apenas os testes que você utilizou, que não são psicológicos, e que você colocou lá como fonte complementar. Então aí vai da forma como você coloca lá no laudo, tá?